pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Ribeiro Sanches, psicóloga, e bem-vindos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é da nossa série Curiosidades sobre a Raça Humana e hoje a gente vai falar sobre os sumérios. Antes, eu vou pedir pra você que tá me assistindo, que sempre me acompanha aqui, que ainda não se inscreveu no meu canal Espaço Libertar de Psicologia, por favor, é só se inscrever, ativar o sininho, comentar, dar like, compartilhar com seus contatos, porque vocês sabem que pro canal crescer, o canal é novo, e pro canal crescer, eu preciso da ajuda de vocês, e a ajuda de vocês é nesse sentido, e também para saber se o conteúdo tá legal, se vocês estão gostando, o que mais vocês gostariam de saber, porque vocês sabem que eu falo bastante sobre comportamento humano, saúde emocional, enfim, e tenho essa série sobre curiosidades da raça humana. E se você ainda não me segue no Instagram, por favor, é só seguir, Psico, de psicóloga, psico.paulaRsanchez, com Z no final. Na descrição do vídeo vão estar todos os links do meu audiolivro, do meu livro digital e do meu curso sobre prosperidade, a coragem de prosperar, ok? Então vamos para o tema do vídeo de hoje, sobre os sumérios. Bom, de acordo com a história, os sumérios foi a primeira civilização avançada a viver aqui na Terra. Agora, se eles foram tão importantes, por que a gente aprende tão pouco sobre os sumérios na escola? Os sumérios, eles viveram na região da Mesopotâmia, o que hoje é a região do Iraque. E eles ofereceram várias coisas pra gente que a gente utiliza até hoje. Por exemplo, o sistema de calendário baseado no ciclo lunar, o sistema de irrigação, diques, canais, sistemas de contagem que a geometria utiliza, enfim, uma série de coisas que a gente utiliza até hoje. Os sumérios, inclusive, falaram o primeiro idioma conhecido. E uma das coisas mais importantes, eles deixaram evidências da primeira escritura gravada. Então você pode estar se perguntando, né? Por que a gente sabe tão pouco sobre os sumérios? Por que deram mais importância só para as coisas tecnológicas que eles deixaram, né? Coisas assim importantes, que também são importantes, claro. Mas por que a gente não sabe sobre toda a história que eles deixaram ali, ó? Bem gravadinha pra gente saber. Por quê? A resposta é muito simples. Eu já vou te mostrar aqui. O que os sumérios deixaram escrito pra gente em várias tábuas muda completamente as informações que a gente tem até hoje sobre a nossa própria origem. E um dos meus questionamentos é o que de fato contém no nosso inconsciente coletivo, se de repente existe, né, a possibilidade de que o que nós sabemos não é realmente aquilo que aconteceu, mas o que está armazenado então no nosso inconsciente coletivo e como o conhecimento, ou seja, a consciência sobre isso, mudaria o nosso comportamento hoje. Bom, para você que não sabe o que é inconsciente coletivo, eu vou explicar de uma maneira muito simples. O inconsciente coletivo é um conjunto de lembranças, pensamentos, sentimentos que são compartilhados pela humanidade. É como se fosse um reservatório de imagens latentes, imagens primordiais, chamadas de arquétipos, e esses arquétipos, cada pessoa herda dos seus ancestrais. Então é por isso que é importante a gente conhecer a nossa história, né? Quem são os nossos ancestrais, até um certo ponto a gente sabe, mas e depois? Entendeu? Então, a questão dos ancestrais e tal. Bom, vamos continuar. Gente, uma outra coisa sobre o inconsciente coletivo é que as pessoas, né, a gente não consegue lembrar dessas imagens que eu falei, que são contidas no inconsciente coletivo, de uma forma consciente. Porém, nós herdamos uma predisposição a reagir ao mundo da mesma forma que os nossos ancestrais faziam. Então, olha como é interessante e importante a gente saber mais sobre isso. Pronto, agora que vocês já sabem o que é o inconsciente coletivo, graças ao nosso querido Jung, que trouxe esse conceito maravilhoso pra gente, vamos continuar com o que os sumérios falaram a respeito da nossa origem, ou seja, a respeito dos nossos ancestrais. Bom, em 1849, um arqueólogo britânico encontrou 14 tábuas sumérias. E detalhe, essas escrituras são as escrituras mais antigas porque elas datam do século 24 a.C. É tempo pra tracinho. Outro detalhe, o que está escrito nessas 14 tábuas coincidem com o que está escrito em outras escrituras antigas. Bem como eu disse no primeiro vídeo dessa série, no vídeo que eu falo sobre o livro de Enoque. Se você não assistiu, por favor, vá assistir, porque um vídeo tem a ver com o outro. Essas escrituras falam de um pai, um tipo de um ser supremo, um pai de todo o início. Fala sobre as coisas que a gente, pra quem já leu, né, Gênesis, fala sobre algumas coisas que a gente, algumas histórias, né, que a gente já conhece. O Jardim do Éden, Adão, Eva. Falam de seres que vinham do céu, ou seja, seres que não eram da Terra. Segundo esses arquivos históricos, arqueológicos, as duas primeiras tábuas falam quem eram esses deuses, esses seres que vinham do céu, né, de fora da Terra, e de onde eles vieram. A terceira tábua fala dos 6 dias de criação ou de estabelecimento da Terra. Segundo essas escrituras, nessas tábuas, esses deuses vieram para a Terra há 445 mil anos.
é muito tempo. E nessa época aqui na Terra existiam somente animais selvagens e os ancestrais do homem. Os sumérios deu a esses deuses, esses seres que vinham de outro lugar, enfim, que não eram da Terra, o nome de Anunnaki. Anunnaki quer dizer aqueles que do céu à Terra vieram. Bonito, né? De acordo com as tábuas sumérias, esses deuses vieram de um planeta chamado Nibiru. Acho que é assim que fala, né? Nibiru. Esse planeta entra no nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eu fui conversar com um astrônomo, um cientista, perguntei para ele a respeito desse planeta. Ele me disse que mentira, não existe. Outros estudos falam da possível existência de um nono planeta, mas que tá aí, estão estudando ainda e coisa e tal, não se sabe. Tem gente que afirma que sim, Nibiru existe e ele entra no nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eu tô passando as informações aqui pra vocês acreditem na teoria que vocês acharem que é mais interessante pra vocês. Segundo a história contada pelos sumérios, a atmosfera de Nibiru começou a se deteriorar e Nibiru se transformou em um lugar muito hostil para a vida. Então esses seres saíram de Nibiru, vieram para a Terra buscando ouro, e a gente sabe que a Terra sempre foi cheia de muito ouro. Por que o ouro? Porque a monopartícula de ouro, ela pode restaurar o ozônio afetado, ela pode proteger contra a radiação. É por isso que a NASA utiliza placas de ouro nas estações espaciais. É só você dar um Google ali e pesquisar que vocês vão ver. De acordo com o que os sumérios contaram nessas tábuas, esses deuses que vieram de outro planeta, eles podiam viver centenas de milhares de anos. E eles instauraram aqui na Terra uma cidade de mineração e deram o nome para essa cidade de Estação Terra 1. Talvez tenha um nome na frente, não me lembro se é Érido, enfim. Estação Terra 1, localizada no Golfo Persa e que ficou a cargo de um líder chamado Enki. Agora detalhe, gente, que me veio assim enquanto eu tava gravando. Eu acho que eu conheço uma história muito parecida de um tal de um povo que veio do outro lado do oceano, chegou até o Brasil, invadiu o Brasil, porque eles não descobriram nada, o Brasil já tinha gente morando. Roubaram todo o nosso ouro, escravizou os nossos índios. É sério, gente, enquanto eu tava aqui gravando eu fiz uma certa comparação, sim. Né? Não é exatamente a mesma coisa, porque esses seres, né, que conta aí os sumérios, eles, enfim, eles não fizeram exatamente a mesma coisa, mas eles vieram com o propósito de vir para fazer essa mineração para auxiliar o planeta deles. E eles fizeram outras coisas que vocês já vão ver. E os portugueses também, né? Se a gente considerar a história dos sumérios como verdadeira, será que existe então essa informação do inconsciente coletivo e as pessoas de alguma forma reagiam ao mundo de uma forma meio parecida com esses supostos ancestrais? Ai, gente, eu já tô viajando demais, é coisa pra gente pensar melhor. Deixa aí pra vocês. As tábuas sumérias contam que esse deus, ele veio do céu, numa espécie de uma nave, e ele trouxe com ele um outro tipo de raça, uma raça chamada Ididi. Essa raça era uma raça considerada inferior, e eles trouxeram essa raça aqui pra Terra pra fazer a mineração, pra trabalhar pra eles nessa mineração de ouro, para trabalhar para os Anunnakis. Agora, não sei, né, tem uma certa... A gente vê, depois de muitos anos, a gente ainda viu histórias meio que parecidas com essa, né, vamos combinar. E tem mais coisa, segura a ansiedade, porque tem mais coisa para ir. Conforme a civilização, então, foi crescendo, esses Ididis, eles foram suportando um trabalho muito pesado. E detalhe, escrituras babilônicas, datadas no século 18 a.C., contam histórias muito semelhantes a essa. Agora é interessante pensar, né, como que ao longo do tempo a gente ainda escutou histórias muito parecidas, de pessoas supostamente com mais poder, que levam outras raças para outros lugares para trabalhar, para escravizar. A gente vê muito isso, né? Ainda hoje. Depois de séculos trabalhando como escravo, os Ididis falaram assim, meu, tô cansado, vamos se rebelar. E se rebelaram contra os Anunnakis, contra esses seres que vinham do céu. Só que, coitadinhos, eles foram praticamente aniquilados. E com isso, os Anunnakis ficaram sem pessoas para trabalhar aqui para eles. Depois dessa guerra, dessa briga toda e a aniquilação dos Ididis, o governante de Nibiru, o senhor Anu, determinou ao seu filho Enki que criasse geneticamente uma nova raça mais inteligente, mas que ainda pudesse ser subordinada. E aí houve a mistura, então, do Homo erectus da Terra, que já habitava aqui a Terra, com os próprios Anunnakis, com esses próprios seres que vinham do céu. Houve essa mistura aí e criou-se, então,
o Homo sapiens. Bom, o primeiro homem a ser criado foi dado o nome de Adamo. Em hebreu, Adão. Para nós é Adão mesmo, que significa homem, né? E aí esses Homo sapiens então ficaram aqui na Terra trabalhando para esses deuses e consideravam esses seres como deuses. De acordo com a história suméria, esses deuses que vinham de fora da Terra, eles eram gigantes perto dos Homo sapiens, bem como a gente vê hoje nos desenhos dessa época. Se a gente for pegar a mitologia, a história do Egito, a gente vê que tem uns caras que eles têm um desenho assim maior e tem uns carinha menorzinhos. Vocês já repararam? Eu reparava quando eu tava na escola. Esses primeiros Homo sapiens, eles foram criados estéreis, mas com o passar do tempo teve uma grande demanda de trabalho, o trabalho foi aumentando e aí eles tiveram que ser mudados geneticamente novamente para ter a capacidade de se reproduzir e ter mais gente para trabalhar. E aí, minha gente, o que vocês acham que aconteceram depois que eles foram mudados geneticamente para poder se reproduzir? Com o passar do tempo, houve uma superpopulação. E aí, o que aconteceu? Muitos humanos foram banidos da segurança das suas cidades, dando lugar à história do Jardim do Éden e à história da expulsão do paraíso por se procriar. As escrituras dos sumérios, nessas tábuas, contam que alguns líderes Anunnakis procriaram com seres humanos, né, com seres aqui da Terra. E nasceram então os híbridos, chamados Nefelins. A mesma história que conta Enoque, o bisa do Noé, que eu falei no último vídeo aqui da série pra vocês. E pra frente a gente pode imaginar o que aconteceu, né? Virou um Auê. E o irmão de Enki, Enlil, acho que é assim que fala, Enlil, enfim. Ele ficou furioso com esse comportamento de alguns líderes Anunnakis aqui na Terra. E ele queria assegurar de que nenhum humano chegasse ao poder com tudo isso e potencialmente chegar a governar Nibiru. Só que nesse momento a situação já estava sem controle e eles continuaram se procriando por milênios. E daí os anos foram passando, eles foram se reproduzindo. Enlil não conseguiu ter o controle sobre isso. É que a rota do planeta Nibiru, né, lembra que eu falei? O planeta se aproxima da Terra e quando o planeta Nibiru se aproximou da Terra, ele causou um evento cataclísmico no planeta Terra. Ele alterou o campo magnético da Terra, causando um aumento de temperatura muito significativo, o derretimento de placas de gelo da Terra. Com isso, um aumento muito grande de água nos oceanos aqui da Terra, causando um dilúvio, o dilúvio. E daí, com isso, o Enlil, ele viu uma grande oportunidade de livrar o planeta Terra dos humanos mesmo, tipo um controle populacional mesmo. Pesado, né? Depois daí do grande dilúvio, o Enki começou a reconstrução de um novo lugar aqui na Terra. E as tábuas sumérias diz que eles fizeram grandes estruturas que a gente conhece até hoje. Estruturas, por exemplo, como as pirâmides de Gizé. Bom, a questão é, acreditando ou não acreditando, a verdade é que muitos povos contam a mesma história. Povos de diferentes épocas e diferentes localizações, de diferentes culturas, contam a mesma história sobre esses deuses gigantes que vinham do céu. Eles deixaram pra gente, o povo sumério, uma civilização altamente avançada que contou uma história que não foi contada pra gente. Por que essa história não foi contada pra gente? O que governos, religiões que detêm o poder, que detêm um controle social, quer com isso? Por que a gente não pode ter esse conhecimento? Teriam eles tentado controlar a nossa consciência, manipular a nossa consciência? E, gente, por favor, vamos ser adultos, né? Quando eu falo religião, eu não estou falando da sua fé, nem da fé de ninguém, né? Religião é uma coisa, fé ou... Então, teriam eles tentado controlar de alguma forma a nossa consciência, mas o nosso inconsciente coletivo, não é possível ser controlado ou manipulado. Que conteúdo de fato existe no nosso inconsciente e como a gente realmente seria ou se comportaria se a gente tivesse acesso a essas informações? Será que isso mudaria alguma coisa? Qual seria a nossa consciência referente à nossa capacidade psíquica se a gente desde o início tivesse o conhecimento real da nossa origem, né? Considerando que existe essa teoria e que ela pode ser uma verdade. Qual seria a nossa consciência referente à nossa capacidade psíquica? Enfim, essa é a discussão que eu trago para vocês. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, então deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!